Pergunta 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Uma boa pergunta. Se o meu corpo dorme, será que a alma dorme? Resposta: não. O espírito jamais está inativo. Presta atenção aqui nesta resposta. Por quê? Porque algumas pessoas ainda não enxergaram que existe uma separação doutrinária entre o espiritismo, a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, e o espiritismo brasileiro. Assim como no século I, no século II, a esmagadora maioria das pessoas não sabiam distinguir cristianismo de judaísmo, porque para eles era a mesma coisa. Hoje, 2000 anos depois, é muito claro separar cristianismo de judaísmo. Aquele mais atento, já lá no século I, conseguia enxergar que são coisas bem diferentes, marcadamente diferentes. Tem elementos em comuns, como por exemplo a mediunidade, como algumas leis, como Kardec como uma referência, assim como o islamismo tem Abraão como referência. Mas o islamismo é completamente diferente do judaísmo. O islamismo tem Jesus como uma referência, mas é completamente diferente do cristianismo. Então, essa ideia de falar que Kardec é uma referência, o Livro dos Espíritos é uma referência, isso não significa nada. Assim como para o cristianismo Abraão, Moisés são referências, para o islamismo Jesus, Abraão, Moisés são referências, e são coisas completamente diferentes. Assim, o espiritismo é completamente separado do espiritismo brasileiro. Nós veremos mais para frente um dos milhares de elementos que separam um do outro. Vamos lá. Então, o espírito, ele repousa, segundo os espíritos superiores, guias da humanidade? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este então de sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, quando o corpo relaxa seus laços, o espírito entra em contato com outros espíritos, vai visitar outros lugares, vai estudar, vai entrar, vai fazer o que ele entender. O espírito não dorme. Comentando os comentários dos comentadores do além. Veja aqui no livro Os Mensageiros. Sim, André, este sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. Aqui permanecem com a bênção do abrigo alguns milhões de nossos irmãos que ainda dormem. Então, André Luiz está trazendo a informação, segundo ele, que os espíritos dormem no mundo espiritual. Não é um só, não. São milhões. Os espíritos superiores não sabem. Não, mas o André Luiz é uma evolução de Kardec. Tá, mas qual é a dificuldade? Me diz pra mim qual é a dificuldade de você dizer dorme e de você dizer não dorme. Qual é a dificuldade? Precisava de um grande luminar para dizer dorme? Ou não dorme? Não. Então são pontos de vistas diferentes, são narrativas diferentes, são conceitos diferentes.
para a doutrina espírita, o espírito jamais fica inativo. Continua ele. E aí vem as consequências morais segundo o espiritismo brasileiro. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador. Logo, quantas pessoas que você conhece na história da humanidade se entregaram ao bem ativo e renovador? Ou vamos fazer o contrário. Quantas? Só encarnadas nesse momento temos 8 bilhões. Bota aí 10 milhões de anos para trás. Que máquina é essa? Que fábrica é essa? Que tem menos de 1% de aproveitamento. Em outras palavras, se teoricamente teríamos 4 vezes mais espíritos desencarnados do que encarnados, então você tem lá pelo menos uns 25 bilhões de espíritos dormindo, porque eles não se entregaram ao bem ativo e renovador. Na verdade, essa frase é uma frase típica da pedagogia da culpa e do medo, sempre construído para te levar a sentir remorso, culpa, angústia, bem barroco, bem contra-reformista, bem típico de quem quer impor na sua consciência uma estrutura psíquica e mental para que você se sinta acuado de uma forma baixa de autoestima. Então, não, olha, eles são milhões que dormem porque não se entregaram ao bem renovador. Muito bem. Aí diz, em torno de si e mormente os que acreditaram convictamente na morte, como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. Presta atenção aqui agora. Existem as tradições, como por exemplo os protestantes, alguns acreditam que vão dormir no Senhor. Se ele vai dormir no Senhor, ele simplesmente dorme. Presta atenção, presta atenção. Como é que isso acontece? É mais ou menos assim, ó. Você aí que está assistindo, prende a respiração, sem colocar nenhuma coisa. Prende a respiração e fica para sempre sem respirar. Você vai conseguir? Não. O máximo, se você for uma pessoa com uma vontade absurdamente alta, você pode até, por falta de oxigênio, entorpecer. Mas assim que você entorpecer, o seu organismo naturalmente vai buscar o ar. É mais ou menos essa ideia aqui. Não, eu vou dormir porque eu pensei que tinha que dormir. Não, o ser jamais fica inativo. O ser jamais fica inativo. Aqui um outro comentador vai falar, né? O corpo precisa de descanso e os seus órgãos se recompõem com as energias auridas pelo mundo espiritual. Presta atenção agora. Olha o sistema. Vamos viajar pelo sistema do sistemático. Vamos viajar nesse sistema. Então, o corpo, ele descansa para recompor suas energias. Muito bem. Então, meu corpo, ele precisa das energias, glicose, né, proteínas, etc, 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 que vão manter o meu corpo. Onde vem isso? Da comida? Não, neném. Comida não. Vem da onde? Do mundo espiritual. Então não é corpo físico, é corpo espiritual. Então para que comer? Para que comer? Se as minhas energias são, né, auridas do espírito no mundo espiritual. Percebe a confusão de ordem? Continua, de forma que no dia seguinte está com mais alegria e ânimo para a labuta que corresponde ao seu dever. Então todo mundo acorda com mais labuta, mais alegria, né? Sabe? É um problema sério. Porque o pseudo-sábio, ele só fala, ele não está preocupado
em ver de onde vem isso, né? O nosso organismo, ele necessita de quê? Nutrientes materiais. Simples assim. Uma pessoa que trabalhou mediunicamente, o que ela precisa? Descansar. Só isso. Por quê? Seu corpo é que está em desequilíbrio, não é seu espírito. Continua ele. Quando o espírito se encontra desencarnado e não tem certa evolução moral, ele precisa igualmente de descanso, em um estado semelhante ao sono dos homens. Então, ele está criando aqui um outro sistema de que os inferiores precisa de um descanso. Mas para que ele necessita de descanso? O nosso descanso é para que o organismo se equilibre. Mas o espírito não tem organismo. Pergunto novamente, se o espírito morto não comer, o que acontece com ele? Ele morre? Ele fica doente? Não. Por quê? Porque lá é o mundo moral. Não tem necessidades físicas, não tem necessidades orgânicas. Então a explicação que ele está dando aqui para o espírito revelar a palavra sono está completamente equivocada. Nós chegaremos isso lá no final, mas está completamente equivocada, ok? E diz assim, olha lá, e em estado semelhante ao sono dos homens, e também sonham. Seria interessante mais para frente a gente voltar aqui nesse slide. O sonho é recordação. Então ele está dizendo, ó, é como um organismo, você vai lá, dorme, sonha. Um espírito de terceira ordem, ele sempre toma o efeito pela causa. E isso é que gera todos esses sistemas falhos, né? Aí continua ele, buscando novas energias para seus vários corpos espirituais. Agora ele foi lá para o esoterismo. Mas o espírito, quando o organismo relaxa os seus laços, o corpo não se emancipa, mas ele não se desdobra. A expressão desdobra não é uma expressão do vocabulário espírita. Quem usa essa expressão usou por alguns motivos. Primeiro, não conhecia a expressão emancipação da alma. Segundo, conhecia, mas não está nem aí. Não quer respeitar o autor. E terceiro, ele simplesmente quer criar uma nova cultura. São essas possibilidades. De conhecer e não ligar, ou de querer impor novas, chamado fenômeno de inculturação para aculturação, para mim é o mais provável. Continua o espírito. O espírito, durante o sono, fica preso a um cordão fluídico. Essa questão daí é discutida no meio espírita. Pelo quais as energias superiores descem para reabastecer o corpo fisiológico. Então, primeiro, a expressão desce, né? Desce da onde? O universo é isotrópico. O que é isotrópico? Não tem cima nem baixo. A ideia de desce, sobe, isso não existe no universo. Então não tem nada de... A energia desce, né? Tem isso também. Esses cursos esotéricos de passe, né? Levantar a mão para captar energia, como se a energia viesse do alto. Esse alto aí é uma metáfora, Então, o espírito não capta energia nenhuma. O espírito, ele não necessita de energia material. O espírito é um ser pensante, é um ser moral. O corpo físico necessita ou do descanso ou da alimentação, mas nada.
mais nada. Então essa ideia de que o espírito está absorvendo, imagina, o espírito está absorvendo energia. Se fosse assim, uma pessoa poderia passar numa masmorra durante 50 anos sem se alimentar. Basta ela buscar as energias do alto para descer pelos fios de prata e abastecer seu corpo. Isso acontece? Todo mundo sabe que não. Então não vai reabastecer corpo nenhum. Se não comer, morre. Se não comer, morre. Se não descansar, o organismo entra em colapso. Simples assim. Não precisamos dessa hipótese. Continua ele. O espírito encarnado, com certa evolução espiritual, pode descansar sem dormir. Se ele está falando aqui de desencarnado, os espíritos superiores, por ele mesmo, isso é, seria um sono natural, não existe para eles. Eles podem sim, por influência de outros espíritos, serem magnetizados e se entorpecerem. Esse entorpecimento pode se chamar de sono. Encarnado não. Encarnado eles estão submetidos às mesmas leis materiais de todos os outros seres. A diferença é que eles são atletas de altas performance da alma. Então eles comem pouco, logo geram poucos resíduos para o organismo, trabalham, oram bastante e dormem pouco, porque tem muita atividade. Os espíritos inferiores tendem a dormir mais, a comer mais, né? Então são os 4 pontos. Os superiores comem pouco, dormem pouco, oram muito, trabalham muito. Os inferiores comem muito, dormem muito, oram pouco e trabalham pouco. Mas todos eles têm cada um desses elementos. Não existe um ser encarnado que não vá comer e não vai dormir. Não existe. Ok? Não existe. Ah, Jorge, você falou trabalho. Tem gente que não trabalha. Não, a doutrina espírita fala que trabalho é toda ocupação útil. Então, todo mundo se ocupa. Muito bem. Aí ele diz, é o que fazem certos mestres que aprimoram um sistema de descanso, o relax espiritual. Quem não se libertou do ódio, do orgulho, do egoísmo e de muitas inferioridades nas faixas das paixões humanas, mesmo dormindo 8 horas, não consegue seu devido descanso. Então vamos lá. Aqui ele já está falando de encarnado. Então vamos lá, vamos pegar uma pessoa maligna, sei lá. Pega um fascínora desse aí da sua preferência. Se ele não dormir, né, ele vai deteriorar seu corpo, mas ele dorme, porque existe um limite. E todos vão dormir. Todos vão dormir e vão recuperar. Agora, ele pode estar passando por alguns problemas psicológicos que vão minimizar esse efeito, né, que hoje nós chamamos das doenças, estresse, depressão. Elas interferem na qualidade do sono. Mas existe o sono reparador, sim. Existe o sono reparador, sim. Esses seres mais evoluídos, eles, de modo geral, estão em equilíbrio perfeito consigo mesmos. Então eles não necessitam de um período muito longo para descansar mesmo, porque eles comem pouco, né? Comem o suficiente, não geram muitos resíduos em seu corpo, etc, etc, etc. Mas essa ideia, né? Olha, não, o espírito não necessita de 8 horas, vai depender do organismo. Ah, mas é um espírito altamente evoluído, tudo bem. Mas dependendo do corpo em que ele esteja encarnado, ele necessita de 8 até de 10. De modo geral, eles dormem pouco, mas isso não é uma regra absoluta, ok? Aí ele diz assim, as energias são queimadas pelas inferioridades do espírito. Aí misturou energia
com o corpo, com inferioridade, misturou tudo, fez uma salada, mas é aquela já está dentro do pacote do próprio espírito, né?